E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que vai aquecer o coração de vocês, porque é Magnus Carlsen enfrentando Vladimir Kramnik no Title Tuesday e o Magnus escolhe dá uma trollada no Kramnik na abertura e ele fica completamente ganho na abertura. É isso mesmo, o Magnus começa com o peão em E3. Claro, não é tão escaralhado como, por exemplo, a Bon Cloud, que o Carlsen já jogou, como a Grob, que o Carlsen já jogou, mas o Kramnik, querendo ou não, é o campeão mundial que tirou o Kasparov do título, né? Então ele é um jogador muito forte. Tenho certeza que o Carlsen tava com medo de jogar um negócio muito absurdo e acabar perdendo a partida ou acabar empatando a partida. Ele quer mandar uma mensagem para colocar o Kramnik no lugar dele. Então o E3 é o suficiente para irritar o Kramnik pela personalidade que a gente sabe que ele tem, que é bem complicada, ao mesmo tempo que o Carlsen não se arrisca demais. Vem, cavalinho F6 do Kramnik e o Carlsen joga peão na casa de B3, preparando então para desenvolver o bispo para a casa de B2 no fianqueto. Kramnik joga G6, vem bispo B2 e bispo G7, cavalinho F3 e roque. Até aqui tudo muito normal, o Kramnik joga um sistema de desenvolvimento aqui como se fosse uma Índia do Rei, né? Um sistema de desenvolvimento muito natural, e as brancas atacam o centro finalmente só no quinto lance da partida, jogando peão na casa de D4, e o Kramnik joga peão em C5 com peão sem defesa, que é bastante importante para brigar pelo centro do tabuleiro. E o objetivo desse lance, peão na casa de C5, o Kramnik acredita que ele vai conseguir recuperar o peão tranquilamente, afinal de contas tem dama em A5 cheque, e se o Magnus aceita o peão, e o Magnus aceita, ele vai lá e toma o peão, o Kramnik consegue ficar com dois peões centrais contra apenas um do Magnus. O que o Kramnik não esperava, no entanto, é que o lance que recupera o peão não é tão simples quanto parece, né? Nessa posição, eu quero que você aí de casa pense como exatamente as pretas vão recuperar o peão da casa de C5. E por mais que pareça que o dama cheque é o mais natural, que o Kramnik jogou, o correto é jogar dama em C7. E o Magnus vai te mostrar por quê. Vem o dama em A5 cheque do Kramnik achando que vai recuperar o peão, e o Magnus joga um lance lindo, muito bonito e contra-intuitivo pra caramba, peão na casa de C3. Todo mundo imaginaria, né, que o Magnus jogaria um lance como, por exemplo, dama em D2 ou cavalo em D2. Mas peão na casa de C3, por contra-intuitivo que seja, por mais que feche o bispo, é o único lance que mantém a vantagem, porque prepara para jogar peão em B4, mantendo o peão. Mas como assim mantendo o peão? E se o Kramnik toma o peão imediatamente? Ele não fez isso. Se o Kramnik toma esse peão, vem bispo A3. E a importância do cavalo defender essa casa, vem bispo A3, ameaçando a dama e com ela o peão de E7. E o Magnus recupera o material, a dama vai para C7, bispo para E7, o Magnus vai ficar com um peão a mais de qualquer forma. Então, peão na casa de C3 impede que o Kramnik recupere o peão e prepara para no próximo lance jogar B4. O Kramnik joga dama C7, e aí por isso ele deveria ter jogado dama C7 em primeiro lugar, não a dama em A5 para depois voltar para C7. E agora o Magnus joga bispo E2, ainda não tem pressa porque dama por C5 pode ser respondido com bispo A3, independente, né, em qualquer momento a gente vai poder responder com o bispo em A3, enquanto o Kramnik não defendeu o peão de E, ele não pode tomar em C5. Então o Kramnik joga peão em A5, que é um lance muito forte, com a intenção de jogar cavalo A6, impedir B4 e basicamente assegurar que ele vai recuperar o peão, mas o Magnus joga o B4 imediato. Vem cavalo em C6, colocando então pressão na casa de B4, o Magnus vai em frente e joga peão na casa de A3. E na abertura, basicamente, Magnus Carlsen tá com um peão a mais, né? Aquele C5 extremamente natural, com uma ideia de recuperar o peão imediatamente, não recuperou o peão, coisa nenhuma. Magnus simplesmente ficou com um peão a mais e saiu correndo. O Kramnik joga peão na casa de B6, certo? Que é uma maneira de você atacar essa cadeia de peões em dois pontos diferentes, e por mais que seja um lance novamente extremamente natural, as brancas estão completamente ganhas aqui. Por que estão ganhas, né? Porque a gente vai tomar em B6, o Magnus vai em frente e toma, dama toma, e o peão de B vai passar. Independente se a gente joga o B5 agora, imediatamente, que dá pra jogar, se a gente faz o roque e deixa pra jogar depois, o peão de B vai passar e as brancas têm um peão a mais. O Magnus faz o roque, o Kramnik joga bispo A6, querendo trocar o par de bispos aqui, e também, né, querendo ativar a pior peça que ele tinha.
Vem bispo por, dama por, cavalo D2 do Magnus, desenvolvendo a última peça menor que resta, alcançando o Kramnik no desenvolvimento, e cavalo em D5 joga o Kramnik. E nessa posição, por mais que o Kramnik tenha a intenção de capturar na casa de C3, de botar pressão aqui, o Magnus joga um lance que já vem com 2 ameaças ao mesmo tempo, que é o dama na casa de C2. Defende C3 e ameaça basicamente ganhar uma peça. Qual que é a ameaça? C4, chuta o cavalo tem que se movimentar para algum lugar, e aí, apoiado pelo avanço C4, B5 dando um duplo na dama e no cavalo. Então agora o Kramnik tem que, de alguma maneira, tentar parar isso, ou ele tira o cavalo daqui, ou ele tira a dama daqui, ou ele tira o cavalo daqui para que o C4 não venha, né, com o tempo, e o Kramnik decide tirar o cavalo de D5, jogando o cavalo na casa de B6, né? E nessa posição, brancas jogam e ganham. Eu não vou pedir para você encontrar o lance, porque eu já meio que falei, né, já dei um spoiler do lance, mas eu vou pedir para você deixar o like no vídeo e tentar encontrar a sequência. O primeiro lance da sequência é peão em C4, disso eu já tinha falado, mas aí depois de bispo por B2, brancas jogam e ganham nessa posição, né? Pausa o vídeo, veja se você encontra por conta própria, senão vai ser o único momento de pausa o vídeo que a gente vai ter nessa partida. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, e caso você tenha interesse em materiais enxadrísticos de altíssima qualidade, cheque a lojinha no canto inferior esquerdo. Para aqueles de vocês que foram capazes de ver, a ideia, é claro, não é dama toma bispo, o lance mais natural possível, permite que as pretas igualizem a posição, porque C4 tá caindo com o tempo, porque A por B4 pode ser jogado, nada disso. O Magnus joga peão na casa de B5, né, intermediário, e a ideia é forçar a dama a sair daqui antes de tomar o bispo. E se dama 7, dama por B2, C4 não cai, brancas emplacam esse belíssimo peão passado, o cavalo vai ter que sair daqui e a posição é ganha para as brancas que estão com o peão a mais, passado, conectado e defendido. No entanto, depois do B5 das brancas, Vladimir Kramnik toma uma decisão arriscada, né? O Kramnik vê que o lance vem com tempo na dama, mas ele pensa, tudo bem, eu joguei bispo por B2, eu ganhei um bispo, né? Eu vou trocar a dama por um bispo e uma torre. Então ele joga bispo por A1, certo? Vem peão, toma dama e o bispo volta para G7. Então, no momento, Vladimir Kramnik tem um bispo e uma torre pela dama. Obviamente não é material suficiente. Magnus tem também um peão passado na sexta fila, mas é uma decisão prática que, na verdade, você vai ver que vai se pagar, né? O Kramnik, ele tem muitas peças pela dama, ele vai tentar algum grau de atividade, é uma partida de blitz, e você vai entender que, apesar do Kramnik ser um cara meio lunático, ele ainda é um fortíssimo jogador de xadrez que não pode ser subestimado. O Magnus joga peão em C5, chutando o cavalo, vem cavalo D5 e agora dama em D3, mostrando para o Kramnik que ele não vai conseguir pegar o peão de A tão facilmente, com o tempo no cavalo também, é claro. Vem peão em E6 apoiando o cavalo, torre B1, preparando talvez para jogar a torre na sétima, controlando a coluna aberta, e cavalo em B8 adicionando mais um ataque ao peão de A. Agora o Magnus joga torre na casa de B5 com uma intenção muito bacana, né? Se você tomar de torre, a torre apoiada pelo cavalo, a gente tem um sacrifício de qualidade com ataque descoberto na torre. Torre toma, cavalo de B8 recuperando aqui todo o material. E se você tomar de cavalo, eu posso tomar o peão de A. Essa é a ideia do Magnus. Então o Kramnik joga cavalo C3, basicamente incomodando um pouco a torre, né? O cavalo está apoiado pelo bispo, é claro. Vem torre B6, dessa vez então defendendo ali o peão de A. Cavalo A4 ataca a torre volta para B5 e não tem interesse nas ideias de empate, né? Porque com certeza o Magnus não ia querer empatar, mas sim, o Kramnik também não quer empatar, né? O Kramnik, ele tem um ego. Ele vê que o Magnus jogou a abertura Van Cruz, jogou E3. Ele não quer empatar isso aqui, ele quer ganhar. Então ele vai em frente e joga cavalo por A6, adicionando um segundo ataque na casa de C5. O Magnus não toma o peão de A, deixando o peão de C cair. Ele vê que o peão de A vai cair de qualquer forma, não tenho tanta pressa. Cavalo B3, vamos primeiro sustentar tudo por aqui. Kramnik joga a torre C7 com o tempo no cavalo. E agora, novamente, torre por A5 pode ser jogado. Mas o Magnus pensa, não, vamos ser precisos, eu vou jogar a torre B7 e eu vou atrás do peão de D. Essa torre infiltrada na sétima vai ser um gravíssimo problema e vem cavalo em D5 aqui por parte do Kramnik. Esse é o momento que você vê que o Magnus ele opera num nível diferente de um jogador normal, né?
Nessa posição, é claro, existem vários lances que são bons lances, existem vários lances que podem ser jogados, porque as brancas têm uma vantagem clara de material, tem torre na sétima, então se você fizer qualquer coisa aqui, o computador vai dizer que tá ganho para as brancas, né? Contanto que você não joga algo muito horroroso. Mas o Magnus joga o melhor lance da máquina. Pause aqui e veja se você encontra qual que é o melhor lance aqui nessa posição. É peão em G3. E o Magnus joga exatamente esse lance. Por quê? É uma mistura perfeita entre o lance que gera um respiro para o rei e tira a casa de F4 para o cavalo, preparando para chutar o cavalo com E4 na próxima. E a ideia seria tomar na casa de D7. O Magnus é um cara diferenciado, né? Vem torre C8, tocando o peão de C, E4 chuta o cavalo vai para F6 defendendo o D7. Aí é muito importante que ele não venha para F4, porque em F4 ele incomodaria, ele faria o Magnus perder tempo. O Magnus não quer perder tempo, né? Ele quer jogar o E4, depois ele quer jogar o E5, fazendo as pretas perderem tempo para quando ele for tomar na casa de D7. Vem, cavalo de volta para D5, é claro, mas essa manobra ganhou tempo para o Magnus, tirou a casa de F6 para o cavalo, gerou um respiro para o rei e ganha, é claro, o peão de D7 que já estava caindo. Vem cavalo por C5, o Kramnik consegue ganhar aquele peão, cavalo por, torre por, e agora cavalo em G5, ameaçando a casa de F7. Torre em F8 e dama em F3, e basicamente aqui nós temos 3 ataques na casa de F7. No entanto, o Kramnik chega a tempo, ele joga torre C3, chutando a dama da casa de F3 e ganhando o peão de A. O Magnus joga dama em E4, vem torre por A3 e parece que o Kramnik tá de volta no jogo, porque ele tomou um peão lateral, tirou o ataque da dama para cima do peão da casa de F7 e ele gerou para si um peão passado lateral ali. O Kramnik, ele realmente, depois de perder a dama, conseguiu manobrar bem o suficiente para encurralar o Magnus. E nessa posição existem 2 ideias vencedoras e o Magnus não viu nenhuma delas. Magnus joga rei G2 e aqui o jogo pode ir para qualquer um dos lados, tá? Igual, se você perguntar para o Stockfish, ele dá um empate. Qual era a ideia vencedora? Era brilhante, né? A ideia vencedora para as brancas tem 2, né? Primeira, era dama G4 com a intenção de sacrificar o cavalo na casa de E6. E não há muito que possa ser feito a respeito, né? Cavalo por E6 virar ou cavalo por F7, ambos lances vencedores. Não tem muito o que fazer, né? Qual que seria a ideia? Vamos dizer que você joga, sei lá, bispo H6, né? Cavalo por F7 ou cavalo por E6, ambos com a mesma intenção, é você infiltrar dama e torre aqui, né? Se você tomar em F7, depois vai vir dama por E6, cravando a torre do adversário, você vai ganhar a torre, não tem como ele defender, e com ela vai ganhar o jogo. E também não havia nenhuma maneira de você parar esse sacrifício, né? O dama G4 ameaça esses dois, não tem muito o que as pretas fazerem, além de abandonar a partida. Pode dar um cheque e beleza, depois abandona, né? Magnus não viu essa ideia. A outra ideia vencedora que era bacana era a ideia de H4, né? Aqui. E qual que é a ideia de jogar H4? A ideia do H4 é você jogar um lance brutal, tenebroso, cavalo por H7, para colocar o rei do adversário numa cravada. Por exemplo, se bispo em H6, cavalo por H7, rei toma, e agora o peão de F tá cravado e o de G tá cravado também, a gente joga H5 e basicamente a gente vai tomar em G6, o cara não vai poder tomar de volta e a gente vai expor o rei do oponente e dar mate em poucos lances, né? O Magnus não viu nenhuma dessas 2 ideias, jogou rei na casa de G2 e aqui o Kramnik está numa posição igual. Ele joga a torre B3, o lance correto, a intenção é jogar a torre B4, né? Chutar a dama daqui e preparar o avanço do peão. A torre também impede que a dama venha para F3. Prepara a torre B3, avança peão e afins, né? Vem torre A7 do Magnus tocando o peão. E nessa posição, né? O correto, como comentamos, é torre B4, né? Tem que jogar a torre na casa de B4, chuta a dama daqui e depois avança o peão, por exemplo. Na partida, torre B5 do Kramnik, que é o lance errado, né? O correto seria jogar torre na casa de B4. E o torre na casa de B4 é complicado, ele funciona por conta de algumas táticas. Aqui em B5, por exemplo, tem algumas ideias nos quais a dama se move com o tempo na torre, que está desprotegida. Em B4 a torre não estaria desprotegida e a falta do ganho de tempo não seria suficiente para o Magnus converter a partida. É muito complexa a linha, é uma linha de máquina, né? Pretas estavam em maus lençóis, mesmo que jogassem o lance correto, ia ser muito difícil de defender. Mas na partida, dama em F3 do Magnus, atacando uma terceira vez o ponto F7. Não tem basicamente nenhuma defesa, o Kramnik joga H6 chutando o cavalo, forçando o sacrifício, com a ideia de que pelo menos o Magnus se colocou numa cravada.
E aí ele joga, por razão aparente aqui difícil, né? Cavalo B4. Não sei exatamente dizer qual que é a ideia do cavalo B4, mas agora é o momento do último brilhantismo do Magnus Carlsen, que joga um lance excepcional. Ele joga dama em G4, um brilhante sacrifício do cavalo de F7, com a intenção de tomar ou em G6, forçando uma ideia de checkmate com o cavalo por H6 check, ou em E6, né? Então, por exemplo, se você defende o peão de E, dama por G, a intenção é cavalo por H6 e mate depois com a torre infiltrada na sétima, né? Na partida o que aconteceu foi torre por cavalo, dama por E6, não dá para defender a torre que está atacada 2 vezes e cravada, e nessa posição Vladimir Kramnik teve que engolir o seu orgulho e abandonar a partida. É isso, pessoal. Se esse vídeo aqueceu o seu coração, como analisar essa partida fez com o meu, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, um abraço e até a próxima.